Bem, pessoal, então aqui a gente tem a equação, supondo que essa equação saiu de uma tabela verdade, ou mesmo foi dada essa equação, tá? Então é a equação do exercício. Eu quero fazer o mapa de Carnot para simplificar essa equação. Tem uma demonstração que vai junto no anexo do simulado, mas fica bem fácil da seguinte forma. Eu vou primeiro criar o meu mapa de Carnot com as duas variáveis A e B, como fazendo parte da ordenação das linhas e C das colunas, ok? Então C só pode assumir dois valores, 0 ou 1. E A e B pode assumir 0 ou 1 também, mas combinados. Lembrando que aqui eu tenho que fazer essa alteração de 1 e 1, 0 para que o A fique constante e o B varie, tanto para 0 quanto para 1, e da mesma forma o B fique constante em 0 para o A poder variar. Então aqui vocês podem ver que o B ficou constante em 0 e o A trocou de 0 para 1. Aqui o B fica constante em 1 e o A troca de 0 para 1. Aqui o A fica constante em 0, o B pode variar, e aqui o A fica constante em 1 e o B pode variar. São combinações, né? E essas combinações me permitem, então, estabilizar um e para que o outro possa variar no exercício. Aí monta-se a grade, vocês têm aí no caderno, aí vocês têm o auxílio das linhas. Vou trocar a cor da caneta aqui para começar a fazer o que eu chamei de fase 2 para vocês em aula, que era o transporte de cada um dos termos da equação lógica para a tabela verdade. Aqui eu tenho A barra, B barra, C barra, o A negado, valendo 0, então o B valendo 0 e o C valendo 0. A0, B0, C0, o termo. Esse termo aqui está aqui, ok? Aqui eu estou com a mão na frente, não estou olhando a câmera. Aqui eu tenho o A valendo 0, B valendo 1 e o C valendo 1. A valendo 0, B valendo 1 e C valendo 1. Então aqui. Aqui da mesma forma, o A valendo 0, o B valendo 1 e o C valendo 0. Ok? Então, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Aqui. Depois, A valendo 1, B e C valendo 0. A valendo 1, B e C valendo 0. Aqui. E por último, o A valendo 1, o B valendo 1 e o C valendo 1. 0. Aqui. 1, 1, 0. O meu mapa, do meu mapa eu já fiz a transferência de valores dos valores 1, né, dos valores em que são verdade para cada um desses termos. E agora eu vou fazer a parte do agrupamento. Então, eu preciso montar grupos da ordem 2 na N. Esse é o tamanho dos grupos. Isso me garante, então, grupos de ordem de tamanho 1, tamanho 2, 4, 8 e assim por diante. Ok. Bom, sempre a ideia é montar o maior grupo possível. Então, mesmo que eu veja aqui que aqui é a possibilidade de fazer uma dupla, aqui outra dupla, eu posso montar um quarteto aqui. Então, eu sempre vou tentar maximizar o tamanho do grupo, respeitando o tamanho que a ordem 2 na N me obriga. Então, o que eu vejo aqui inicialmente? Eu vejo aqui que eu tenho um grupo com 4 elementos. Eles estão todos próximos uns dos outros, não estão em diagonal, e isso permite, então, que eu possa fazer essa seleção. E eu monto esse grupo. Só que esse 1 ficou sozinho. E aí lembrando que eu posso fazer aquelas ligações onde eu compartilho um elemento de um outro grupo. Por que isso? Como eu disse, sempre tendo em mente que eu posso maximizar a ideia de maximizar o tamanho do grupo. Eu poderia montar um grupo com um elemento, mas é muito melhor eu montar um grupo com 2. Então, ao empréstimo de um termo que já foi incluído num conjunto, e ele passa a fazer parte do segundo conjunto também, a fim de tornar esse conjunto
maior. Ok. Lembrando que isso é uma revisão, né, pessoal? Essas teorias a gente já viu. Só para relembrar. Agora eu vou fazer a extração, vou retirar os termos já simplificados dessa equação, ou seja, a equação já simplificada, falando melhor. Então, a equação final vai ficar como? Primeiro eu vou ver quantos termos eu vou ter. Dado que eu formei dois grupos, eu vou ter dois termos. Um termo ou outro termo. Cada termo condizente com o grupo que eu selecionar. O grupo maior, então. O grupo maior vai colaborar para a montagem desse termo e o grupo menor para esse termo. Lembrando, termos que são constantes continuam fazendo parte da equação. Termos que não forem constantes não vão fazer parte da equação. Ok. Constantes para quem é a pergunta? Constantes para todos os elementos do grupo que eu estou analisando. Então aqui nesse grupo maior eu tenho o A valendo 0 para este elemento, o A valendo 0 para este elemento, o A valendo 1 para esse e valendo 1 para esse. Notem que o A trocou de valor. Uma vez que ele troca de valor, ele não pertence mais à equação que eu estou extraindo. Então o A não faz parte. O B, da mesma forma. O B é 0 para esse primeiro termo, mas já é 1 para esse outro. O B também não ficou constante, então o B também não fará parte da equação. E o C? Bom, o C é 0 para todos os 4 elementos do grupo, como vocês podem ver. Ó. C é constante em 0 para os 4 elementos. Então, o C vai fazer parte da equação. E daí a pergunta, é C barrado ou C não barrado? C negado ou C não negado? Né? Bom, o C vale 0 para os 4 elementos. Então, o C vai barrado. Segundo conjunto. Está aqui o segundo conjunto. E eu vou começar a observar que o A é 0 para esses dois elementos, então o A faz parte da minha equação. Mas como ele é constante em 0, ele vai negado. E o B é 1 para os dois elementos. Ó, ele vale 1 para esses dois elementos. Dado que ele vale 1 para esses dois elementos, ele vai para a equação, fazendo lógica e vai sem a barrinha em cima porque ele é constante valendo 1. E o C? C é 0 para esse e é 1 para esse. Então, o C não vai fazer parte dessa equação. Logo, só reescrevendo, S vai ser igual, só vou reescrever e botar em ordem alfabética aqui, A barra B ou C barra. E esse vai ser meu resultado final, pessoal. Ok? Só lembrando vocês, então, da questão do mapa de Carnot. Tranquilo. Qualquer outra dúvida, entre em contato por e-mail aí que eu consigo esclarecer para vocês. Abraço.